Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, aqui é a terceira parte das complicações do infarto agudo do miocárdio. Segue complicações mecânicas, não percam, é incrível. E para a gente finalizar, eu acho que a gente podia comentar brevemente que você falou para o pessoal de complicação mecânica, né? Sim. O que pode acontecer de complicação mecânica? Em que momento que elas aparecem? Isso. Putz, Lucas, tem bastante coisa, assim, como um geral de complicação mecânica. Então, por exemplo, complicação mecânica, quando a gente fala, a gente sabe que... O que a gente tem que saber? Bom, incidência com o tempo meio que foi reduzindo com o tempo, né? Principalmente na era pós-reperfusão. Então, tudo bem. E quanto que é a incidência? De 0,2% a 0,9% dos infartos. Principalmente o quê? Infarto com supra, que tem maior lesão, infarto transmural. O infarto sem supra dá mais ou menos 0,06% de incidência. Isso varia muito conforme o registro que você estiver lendo, mas é mais ou menos por aí. Mortalidade mudou muito da pré-reperfusão para pós... se você tratar clinicamente ou com intervenção, com cirurgia, né, essa complicação, ela teve redução de mortalidade. Por exemplo, quando você pega uma ruptura do septo interventricular, mortalidade só com tratamento clínico, 94%. Mortalidade com cirurgia, 47%. Então reduziu bastante. E a maioria das complicações, assim, com intervenção, com cirurgia da complicação, ou mesmo alguns tipos de complicação com intervenção percutânea, reduz muito a mortalidade. Se não fizer nada, só tratamento clínico, para essa complicação, aí pode ser catastrófico. Quem são os pacientes que, no geral, tendem a ter um maior risco de complicação mecânica? É aquele paciente mais idoso, no geral, mulher. É aquele paciente que nunca teve infarto prévio, que não tem uma circulação colateral. Então, como geral, é isso. Paciente que não submeteu a uma reperfusão, ou mesmo, né, essa reperfusão foi tardia. O trombolítico, em termos gerais, ele reduz a incidência de complicação mecânica. Mas, lógico, entre a trombólise e a angioplastia reduz mais ainda a incidência. Porque tem que pensar, não, a trombólise aumenta, não. Às vezes, aquele paciente que ia evoluir em uma complicação mecânica, essa complicação pode ser... ela pode acontecer de uma forma mais prematura no paciente que trombolizou, né? Por causa daquela hemorragia que ela causa no músculo. Mas... em termos gerais, ela é um tipo de reperfusão. Então, a fibrinólise, ela também reduz a incidência de complicação mecânica. E quando que eu tenho que imaginar? Com um geralzão, menos de 14 dias, né, do infarto. Mas, principalmente, ela tem 2 picos, pico bimodal. No primeiro dia e do terceiro ao quinto dia. E, como um todo, é na primeira semana que tem muito risco de acontecer, principalmente primeiro dia e terceiro ao quinto dia. Então vamos lá. Então estamos falando um pouquinho aqui das 3 principais. Ruptura de parede livre, uma incidência de 0,5%. Ruptura de septo interventricular ou a ruptura de músculo papilar, cada uma com 0,2%. Então tá, ruptura de parede livre. O que a gente tem que pensar na ruptura de parede livre? Aquele paciente... Então, paciente idoso. Quanto diferença em relação a se é sexo feminino ou masculino? Varia um pouquinho, no registro choque foi semelhante, mas nas outras tantas evidências você vê que predomina um pouco mais mulher. Então, idoso, mulher, nunca teve infarto prévio, não tem circulação colateral. Primeiro infarto numa senhora idosa que nunca teve infarto antes. E muitas vezes é um hipertenso aí de longa data. Esse paciente tem um grande risco, tá? E que reperfundiu tardiamente. Então, eu falei, é um paciente de risco enorme de evoluir com uma ruptura de parede livre, que é das complicações mecânicas a mais comum e mais trágica, catastrófica.
tempo também, geralmente nas primeiras 24 horas, a aguda. Tem uma subaguda que geralmente é por uma divulsão da musculatura, e isso depois a gente vai ver que ela pode ser contida pelo pericárdio e formar um pseudoneurisma, né? Mas essa é a subaguda, a evolução mais arrastada. A aguda, quando a gente fala, a ruptura de parede livre, é aquela que a apresentação dela geralmente é em tamponamento ou já parada cardiorrespiratória. E quando a gente fala, então, qual que é a clínica do paciente que tem ruptura de parede livre? Aquele paciente no primeiro dia, geralmente, mas, lógico, pode ser na primeira semana, principalmente, mas principalmente nas primeiras 24 horas, que, do nada, pode ter uma dor torácica, mas já abre choque e acaba aí com o que a gente tem aí de clínica da tríade de Beck, né? O paciente com hipotensão, bolhas hipofonéticas, turgência jugular patológica, um eletrocardiograma de baixa voltagem, tem alternância elétrica, né? A voltagem dele vai alternando, uma hora um pouco maior, uma hora um pouco menor, porque o coração fica dançando dentro do pericárdio, e isso leva a essas alterações. E parada, tamponamento. No ecocardiograma, logo a gente vai fazer, a gente vê que o paciente, e sempre faz, o paciente degringolou, piorou muito subitamente no pós-infarto, faça um eco logo, porque o paciente pode estar tendo uma complicação mecânica também. E aí, quando a gente vai ver, tem líquido, né, o derrame pericárdico, levando ao tamponamento, e tem os sinais clássicos, o sinal mais sensível, né, do tamponamento, que é o colapso sistólico do átrio direito. Colapso sistólico, que é o colapso da sístole cardíaca, que é onde ele tem uma menor pressão. Então, a pressão intrapericárdica acaba prevalecendo e fecha o átrio. É o mais sensível. Mais específico, colapso diastólico do ventrículo direito. Nem sempre presente. Se o paciente tiver, por exemplo, um HP, um paciente DPOC com um HP de longa data, vai ter uma pressão intraventricular direita muito alta. Mas isso não acontece tanto, é minoria. Então, o paciente pode fazer isso, pode ter uma cava bem túrgida, que varia menos de 50%, uma cava de pelo menos 2,1 centímetros, com uma variação menor que 50%. Pode ter bastante coisa assim de alteração. Esse paciente, a gente vai logo chamar a cirurgia, a gente vai tentar, muitas vezes, fazer uma punção, um Marfan, para ver se alivia um pouco esse líquido, tirar desse tamponamento, só que ele vai refazendo. É catástrofe, é uma catástrofe, a mortalidade gira em torno de 80% a 90%, e logo tentar a cirurgia, balão, ECMO, mas o tempo é muito curto. O tratamento mesmo é cirurgia e mortalidade bem alta. Quando a gente fala de ruptura do septo interventricular, a gente pega mais ou menos, são esses tempos, né, menos aí de... estou falando só da subaguda de parede livre, desculpa. Então, a ruptura de parede livre subaguda é aquela que ela vai ao longo de dias a semanas. Então, o que acontece? Tem uma divulsão da musculatura, só que paciente como infarto transmural, acaba tendo alguma inflamação no pericárdio, acaba tendo algumas aderências com o músculo, e a hora que rompe a parede do ventrículo, acaba sendo contido pelo pericárdio. E ao longo das semanas, isso forma um pseudoneurisma, que tem a localização mais frequente de pseudoneurisma é parede inferior, é formado por pericárdio, trombo e fibrose. Então não é um aneurisma verdadeiro. Geralmente o paciente pode ser desde assintomático, em cerca de 10% dos casos, até dor torácica, pode ter insuficiência cardíaca, pode ter dispneia. E o tratamento desse paciente é cirurgia, porque 45% dos pseudoneurismas rompem. Então, descobriu, tem que tratar. E tratamento é cirurgia na enorme esmagadora maioria das vezes, tá? Então, a parede principal aí do pseudoneurisma é inferior. Então, é isso de ruptura de parede livre. Ruptura do septo interventricular é aquele paciente também. Às vezes no terceiro, quinto dia começa aí com uma dispneia, sintomas de insuficiência cardíaca, dor torácica,
E se o paciente fez uso de fibrinolítico, às vezes você pode tornar isso um pouquinho mais precoce e puxa o tempo que seria no terceiro dia para o primeiro dia, tá? Então, esse paciente, ele com ruptura de septo interventricular, ele pode ter dor torácica, dispneia, abrir um choque cardiogênico. Você vai analisar um sopro holossistólico rude, aí borda paraesternal esquerda um pouco mais baixa, um sopro novo. Então, é uma coisa também que chama bastante atenção. Você vai fazer um eco, paciente com aquele shunt esquerdo-direito. Se passou o Swan-Ganz, o que você vai analisar? Você vai analisar com Swan-Ganz salto oximétrico do átrio direito para o ventrículo direito, né? Porque você está tendo uma comunicação de VE para VD. E, lógico, no eco você consegue observar o defeito, né? Uma coisa que eu não cheguei a comentar é que uma alteração do Swan-Ganz para o tamponamento seria, além de todas as alterações do choque, o paciente no tamponamento ele perde o descenso Y, né, que seria o deságue lá do átrio para o ventrículo. Então ele perde esse descenso Y na ruptura de parede livre, lógico, por conta do tamponamento. Alterações do Swan-Ganz, só para eu falar do tamponamento: aumento de pressão capilar pulmonar e de PVC, elas aumentam, ficam equalizadas as pressões e você perde redução ou ausência do descenso Y. No septo, a ruptura do septo interventricular que a gente está falando, o principal é isso: salto oximétrico do ato direito do ventrículo direito. O que a gente pode falar em relação ao suporte do ruptura do septo interventricular? No geral, se o paciente tem instabilidade, a gente vai passar balão intraórtico para diminuir a pós-carga, tentar reduzir ao máximo esse shunt, né, esquerdo-direito. Então, reduzir a pós-carga. O balão intraórtico reduz pós-carga, é interessante. Se possível, vasodilatador, mas nem sempre é possível. O paciente às vezes está mais hipotenso. Vasopressor, inotrópico. Isso conforme a instabilidade do paciente. E cirurgia, ou tratamento percutâneo para casos selecionados. Qual o momento, que isso é o principal, o momento de operar esse paciente em ruptura de septo interventricular? Veja, a mortalidade, se eu não fizer nada, 94%. Se eu tratá-lo cirurgicamente ou percutâneo, cai para 47% mais ou menos. E aí, se o paciente está estável, é melhor que espere um pouco, porque aí tem o washout dos antiplaquetários e consegue fazer uma cirurgia num paciente um pouco mais estável. Com menos de 7 dias, lógico, os pacientes mais instáveis, eles vão para a cirurgia logo. Logo eles vão, se eles são mais graves, lógico que a mortalidade vai ser maior. Mas, se estável, espere um pouco mais. Se instável, opera logo. Tem possibilidade de tratamento percutâneo. A mortalidade, como um todo, do tratamento percutâneo, acabou sendo um pouco mais reduzida. Numa revisão sistemática de 2018, mostrou que com menos de 14 dias de intervenção, entre cirurgia e percutâneo foi semelhante, com mais de 14 dias acabou sendo menor a mortalidade em quem fez tratamento percutâneo. Mas tratamento percutâneo é caso a caso, ainda não é muito assim frequentemente realizado, então pense em tratamento cirúrgico, pense em intervir. Intervenção reduz muito a mortalidade, mas saiba que tem essa possibilidade. Um paciente super alto risco cirúrgico pode ser tentado, e isso é avaliado num heart team aí com o clínico, o cirurgião hemodinamicista. E tudo bem, então a gente sabe que isso pode. Qual que são os pacientes que eu vou pensar mais que tem maior risco? É aquele paciente que geralmente é mais idoso, paciente sexo feminino, o paciente que nunca teve infarto. E alguns fatos um pouco mais curiosos mostrou que quem teve mais ruptura de septo interventricular tinha menor incidência prévia de hipertensão. Então, fica aí alguma coisa, você vai ver em alguns registros que paciente que evoluiu mais com ruptura de septo interventricular não tinha histórico de hipertensão. Mas a maioria é aquilo de sempre: idoso, mulher, que teve menor acesso à reperfusão e tem menos colaterais. Como último, a ruptura de músculo papilar,
também 0,2% de incidência. É um paciente também que em menos de uma semana, às vezes no primeiro dia, evolui com edema agudo de pulmão, que é a principal manifestação. E aí quando você vai ver, esse paciente está com uma insuficiência mitral nova e no eco dá para ver um músculo, né, com ruptura parcial ou completa. Uma insuficiência mitral importante. E aí o que a gente sabe? Ruptura de músculo papilar, cai muito em prova. Qual músculo papilar que sofre mais? É o póstero-medial, que tem circulação, que tem irrigação única, ou de CD ou de CX. O anterolateral, ele tem irrigação dupla, DA e CX. Já o posterior-medial, única, CX ou CD. E aí, esse paciente abre o quadro com edema agudo, insuficiência mitral importante. Se tem um Swan-Ganz, você vai conseguir ver uma onda V gigante. Então, essa é uma alteração que pode ser vista no Swan-Ganz. E a onda V, né, que é do enchimento atrial, e ela vai estar aumentada aí numa insuficiência mitral, que vai ser da capilar, a gente vai ver pela curva da capilar. E o que mais a gente pode ver? Esse paciente, então, congesto, o que a gente vai fazer? Vasodilatar, reduzir a pós-carga, então vasodilatador, diurético, balão, ECMO, o que a gente tiver em mãos e o que for necessário. Esse paciente tem que ir logo para a cirurgia, o quanto antes, geralmente é realizada a troca valvar. Às vezes pode ser essa insuficiência mitral não por ruptura, mas pode ser um TETRI. E às vezes a indicação ganha como uma indicação cirúrgica, acaba sendo feita a revascularização do paciente e ainda a plástica mitral. Nesses casos de insuficiência mitral secundária. Mas o que a gente está falando de ruptura de músculo papilar, cirurgia o quanto antes, troca valvar. Esse paciente, quem mais evolui? Geralmente é o paciente que tem infarto inferior, infarto às vezes não precisa ser extenso, como no da parede livre, né? Ruptura de parede livre, infartos anteriores extensos. Não, esse aqui pode ser um infarto inferior, fechou uma coronária direita e pronto. É o paciente que tem risco, paciente idoso também tem bastante risco. Acho que como algo a mais, o aneurisma. Então a gente falou de pseudoneurisma. O aneurisma, ele é formado principalmente em parede apical, parede anterior. É um aneurisma verdadeiro. Ele forma de 48 horas em até 2 semanas. É realmente aquele paciente que fica com um supra persistente. E é um paciente que pode ter fenômenos tromboembólicos, arritmia, IC. E só vai pensar em tratar esse aneurisma quando o paciente tem fenômeno tromboembólico, ou arritmias, ou insuficiência cardíaca refratária ao tratamento medicamentoso, entendeu? Acho que é por aí. É o aneurisma verdadeiro que tem miocárdio. Já o pseudoneurisma, ele não tem miocárdio, ele só é fibrose, pericárdio e coágulo, né? Trombo. Acho que de complicação mecânica gira em torno disso, mais ou menos. O que é importante? Pense num paciente que reperfundiu tardiamente, idoso, mulher, que degringolou, piorou muito, deteriorou muito o status hemodinâmico. Pense logo em complicação mecânica. Não pode comer essa bola. Show de bola. Nossa, que puta aula, hein? Como sempre. Nossa, animal. A gente começou lá no cara que infartou, tava com a mão mais fria, passou pelo choque, monitorização do básico ao avançado, como melhorar o DO2 com pré-carga, contratilidade, transfusão se precisar, como monitorizar o cara num cenário de guerra, como tratar num cenário de guerra, chegando nas complicações mecânicas, que foi essa aula. Isso aí, pessoal, é difícil vocês acharem em qualquer outro lugar, viu? Só Dr. César Caporrino mesmo. Que é isso, imagina. Então, acho que é isso. Alguma mensagem final para o pessoal, Cezinho? Não, pessoal, acho que é assim. Acho que seja sempre muito proativo com o paciente grave. Utilize o máximo do arsenal que você tem em mãos. Às vezes nem sempre é muita coisa, mas sempre tenha muitas informações do paciente. A epidemiologia do paciente é muito importante. Tudo que eu falei é sempre muito embasado na epidemiologia e ser muito proativo, monitorizar rápido o seu paciente. Aprenda muito eco. Fique menos refém aí de monitorização com Swan, com outros monitores. Quanto melhor eco,
você souber fazer aí não estou falando de ecocardiografista, ver válvula, nem nada, estou falando eco mesmo, point of care, e ajuda muito, 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 muito. A gente conduta, né? Muda a prática. Ajuda a conduta, muda a prática e acaba mudando o prognóstico do paciente. A gente acaba sendo muito... Você achar um tamponamento num paciente que parou, você muda a vida do paciente. Né? E a gente até... a gente está com uma ruptura de septo interventricular agora na UCO. Eu coloquei nos meus stories lá, ficou bem legal. Quem quiser dar um... Você viu essa daí, né? Eu vi. Quem quiser dar uma olhada, é César Caporrino no Instagram. Pode olhar, tem até a história desse paciente aí que é bem emocionante mesmo, que chegou desde o infarto até o transplante e teve parada de 50 minutos, mais 20 minutos. Tem lá no Instagram, vocês podem dar uma olhada lá, tá? E vamos lá, a gente tá... Tem bastante coisa, qualquer pergunta que quiser, pode fazer no Instagram, pode me mandar também, não tem problema nenhum. E a gente vai se ajudando aí. Certíssimo? Boa, incentivado. Dr. César Caporrino é o cara. Não sou eu que estou falando, foi nosso homenageado. Show, muito obrigado mais uma vez. Imagina. E é isso aí. Vai estar lá gravado. Valeu. E para quem não viu ainda a parte 1, tá lá a parte 1. Para quem já segue, continua seguindo lá a gente também na Sim, YouTube, tudo. Vai ter curso de eco, voltar a ter curso de eco esse ano. Então, curso de ultrassom beira-leito, na verdade, né? Envolve eco. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Show de bola. Então, chegamos ao final das complicações do infarto agudo do miocárdio. Espero que tenham gostado, galera. Conteúdo denso. E como o Lentini falou, essa parte final aqui é um conteúdo único. É difícil achar em livro, é difícil achar em artigo. Então, espero que tenham aproveitado. Grande abraço, até a próxima.